Agora, indo para o slide número 10, temos os destaques dessa apresentação. O primeiro é o lucro líquido do Banrisul, R$ 278,9 milhões, em 12 meses cresceu 8% comparado com o primeiro TRI de 2020. É o segundo maior resultado do primeiro TRI desde o IPO em 2007. E se a gente desconsiderar uma despesa não recorrente, que é a provisão de 77 milhões para causas trabalhistas coletivas, nós teríamos até um ROI, ao invés de 13%, de perto de 16%. E esse ROI ajustado, vamos chamar assim, seria muito próximo do ROI dos grandes bancos de varejo. Mas o lucro líquido reportado, os 78,9 milhões, ele sem esse ajuste, ele concede um ROI de 13,2. A carteira de crédito se manteve praticamente estável em 12 meses, quase 37 bilhões de reais. A captação cresce de forma robusta, quase 10%, 66 bi. E o crédito considerado tem um crescimento de 5%, alcançando 16,9 bi. Também destaque positivo a redução de despesa com o pessoal, em linha com o esperado com o nosso PDV feito no final do ano passado, caindo 9% a despesa. E também um destaque da nossa inadimplência, fruto da nossa política assertiva e conservadora na área de crédito, uma inadimplência muito confortável, praticamente estável também, 2,4 acima de 90 dias, com índice de cobertura muito favorável de 303% de cobertura. Bom, indo agora para o slide número 11, o estágio de rentabilidade. Eu já tinha comentado aí sobre o ROI de 13,2, crescimento de 8,3 comparado com o mesmo trimestre de 2020. Nós tivemos, fruto da nossa carteira muito robusta em termos de risco de crédito. Aliás, desde o ano passado, quando na época dos repaques, enfim, a gente já comentava nas nossas apresentações trimestrais que nossa carteira era muito robusta, dado em termos de riscos de inadimplência, dado o perfil da nossa carteira, que nós temos aí quase 50% da nossa carteira em consignado, temos imobiliário que é garantido, o crédito agrícola também, grande parte com garantia. Então nós tínhamos uma carteira muito robusta, quer dizer, que poderia aguentar situações de estresse, enfim. E esse é um ponto que tem que ser ressaltado na robustez em termos creditícios da nossa carteira. Então, nossa provisão de crédito, ela impacta positivamente o resultado, bem como também as despesas administrativas têm o efeito PDV e também nas outras despesas administrativas também temos aí bastante controle e temos sido bastante diligentes em termos de manutenção das despesas sob controle. Temos aí queda na receita de serviços e tarifas, em parte pelo início da segunda onda em mês de março, que impactou alguma coisa na área de adquirência. A margem financeira também, decorrência da competição, também ela teve uma pequena retração. E também tivemos um maior tributo sobre o lucro líquido. Em termos de ROA ajustado, temos um ROA também de 1,2, que é um ROA muito confortável. Indo para o slide número 12, que a gente sobre a margem financeira, que eu já tinha comentado antes. A margem financeira, quando considerado em termos anuais, tem uma queda, a margem financeira total em 1 ponto percentual. E aí eu queria fazer só uma explicação sobre a margem financeira. Nós estamos fazendo a margem financeira gerencial excluindo as receitas de recuperação de créditos baixados para prejuízo, que na verdade só poluíam a análise sem fazer efeito na margem final. Então, uma margem gerencial, que é excluindo então essa receita de recuperação de créditos baixados para prejuízo, nós temos aqui que em um ano nossa margem, a margem de ativos rentáveis de crédito cair 1 ponto percentual, sendo que a margem total também cai quase 1 ponto percentual.
então impactados, no caso da Total, também pela queda da Selic, e também na margem de crédito tem elementos também de competição, principalmente no consignado, que reduziu em 1 ponto percentual ao longo de um ano a nossa margem. Passando para o slide número 13, que é de captação, nós vemos que a nossa captação continua com um custo excelente, 87,5% do CDI, abaixo do CDI, nosso custo de captação médio, e tivemos uma evolução de 12 meses, 9,5%, excelente evolução. No trimestre tem uma queda, mas é uma queda normal do ponto de vista sazonal, porque no final do ano você tem concentração de depósitos à vista e de CDBs automáticos que são revertidos, são um crescimento de saldo na virada do ano que reverte parcialmente no primeiro trimestre, mas isso é algo esperado do ponto de vista sazonal. Continuamos então com uma base pulverizada, basicamente pessoas físicas, 66%, e um custo muito adequado. No slide número 14, que fala sobre despesas e receita. Bom, primeiro, falando então um pouco sobre o pilar reestruturação da nossa rede de atendimento. Né? Desde que começamos esse processo, começamos em março do ano passado, nós começamos, mas com o advento da pandemia, nós fizemos uma pausa e retomamos em agosto do ano passado. Então, se considerar desde o início, desde março do ano passado, nós fechamos 14 agências e 30 postos de atendimento bancários foram encerrados. E também duas agências foram transformadas em PABs e 7 PABs foram modificados para salas de negócio, que são salas sem uso de cash, que encarece muito o custo de uma agência, que é a movimentação de numerário. Esse trabalho é um trabalho que é ongoing, ele não vai parar, então estamos agora reestudando a rede para fazer novas propostas de adequação da nossa rede. Então, esse é um trabalho que será permanente para essa administração de readequação da nossa rede de agências. Nas despesas administrativas, como já tinha comentado antes, nós tivemos uma redução da despesa de pessoal de 9% à comparação anual, benefícios do PDV, e também em outros custos administrativos também tivemos aí uma queda em 12 meses de 1%, no trimestre de 3%, e continuamos diligentes em relação à manutenção dos custos sob controle. Tivemos uma redução de tarifas de serviços em 12 meses de 5%, parte por adequação da oferta de produtos às necessidades dos nossos clientes, parte de competição e parte efeito da pandemia. Então, tem um pouco de cada coisa e então tivemos aí uma redução de 5% da comparação anual. Continuamos com uma política de cobertura de despesa de pessoal em relação à rede de tarifas, positivo, a gente mais que cobre o custo da folha. Então, atualmente, 104% da folha a gente tem como receita de tarifas e serviços cobrindo integralmente o custo da folha. Indo aqui para o slide número 15, para a evolução da carteira. Tivemos em 12 meses um crescimento da pessoa física de 1,4% e em 12 meses 2,2% na pessoa jurídica. Em parte, aí tem algumas explicações, parte derivada da pandemia e você tem certas dificuldades relacionadas à nossa rede de agências que fechadas por contaminação. Esse ano teve permanentemente agências que tiveram que ficar fechadas por alguns dias para serem descontaminadas e reabertas, parte pelo número reduzido de profissionais da rede de agências derivados das bandeiras vermelha e preta, pela regulamentação estadual, parte por competição e parte também pela nosso conservadorismo em termos de limites de crédito ao longo do ano e que parcialmente agora a gente tem uma visão de reversão desse quadro. Me explico.
Nós temos aqui, em relação à economia, uma visão muito otimista no que vem pela frente. Ou seja, nós, olhando o cenário global, crescimento nos Estados Unidos esperado esse ano na ordem de 6%, na China está se falando de 9%, a Europa também crescimento robusto, o próprio Brasil, expectativas de até 4% de crescimento esse ano, e, em particular, o Rio Grande do Sul, muito bem posicionado em termos de crescimento puxado pelo agronegócio, e esse crescimento vai contaminar outros segmentos da economia gaúcha. Então, nós estamos muito otimistas em relação à economia no que vem pela frente. Então, vamos agora estar certamente fazendo aí esforços em crédito, enfim, em todos os segmentos comerciais, e mesmo na questão do crédito, para que a gente acelere a nossa concessão de crédito e acelere também o crescimento da carteira. E isso sempre naqueles segmentos que eu já mencionei na abertura, que são segmentos em que o banco escolheu como. Tem duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, em relação a custos, uma linha que foi muito bem nesse trimestre. O próprio Brasil, expectativas de até 4% de crescimento esse ano, e, em particular, o Rio Grande do Sul, muito bem posicionado em termos de crescimento puxado pelo agronegócio, e esse crescimento vai contaminar outros segmentos da economia gaúcha. Então, nós estamos muito otimistas em relação à economia no que vem pela frente. Então, vamos agora estar certamente fazendo aí esforços em crédito, enfim, em todos os segmentos comerciais, e mesmo na questão do crédito, para que a gente acelere a nossa concessão de crédito e acelere também o crescimento da carteira. E isso sempre naqueles segmentos que eu já mencionei na abertura, que são segmentos em que o banco escolheu como foco, né, varejo, enfim, aquilo que eu já descrevi atrás. Só ontem saiu um dado do crescimento industrial no trimestre do Rio Grande do Sul, 9,8% no trimestre, então um dado excepcional. Então a gente está muito otimista do que vem pela frente. Então vamos fazer um grande esforço, já estamos fazendo, e acreditamos que vamos colher frutos aí do crescimento da carteira que vem pela frente. No slide 16, no crédito consignado, temos aqui no canal agências crescemos 7% em 12 meses, e no canal correspondente 5%. Estamos otimistas no crescimento agora da carteira, no sentido que aumentamos a margem para 35%. O decréscimo da margem de 35% para 30% na virada do ano, de certa forma, atrapalhou a produção no primeiro trimestre, e a volta dessa margem de 35% vai facilitar agora a concessão, conjugado com a possibilidade de dar carência de 120 dias. Então, nós já estamos na rede para INSS e SIAP já operando nessas condições, margem de 35, carência de 120 dias, e estaremos já, assim que algumas adaptações sistêmicas, que acreditamos que em uma semana ou duas a gente esteja prontos, estendendo isso para os nossos mais de 400 convênios em municípios e estados do Rio Grande do Sul, de modo que a gente vai ter, então, uma atração aí, acreditamos, uma atração boa no crescimento dessa carteira de consignado, tanto no canal correspondente quanto no canal agência. Bom, indo para o slide 17, para fazer aí uma pincelada sobre nossa carteira repactuada. Nós fizemos um total de repaques ano passado de 744 milhões de reais. Desses 744, 63% já foi amortizado, então nosso saldo hoje são 276 milhões. E dentro desses 276 milhões, temos aí uma inadimplência acima de 90 dias de 12 milhões, que significa 4,5% deste saldo, se comparado com o saldo. Se comparado com o valor liberado, está falando de praticamente 1,5% de inadimplência sobre o valor liberado lá atrás, o que mostra que essa carteira foi uma carteira sólida, e temos aí boas perspectivas aí de conclusão aí de recebimento do saldo restante, que já, enfim, já é só um terço do originalmente concedido.
no slide 18, isso é a provisão de crédito. Nós temos aí um índice de provisionamento de crédito de 7,3%. Eu diria que da indústria, considerando os grandes bancos de varejo, é um dos maiores índices de provisionamento. E graças à nossa política assertiva e conservadora no crédito, feito a partir da crise até agora, proporcionou uma despesa de provisão bem inferior ao que vimos fazendo para trás, a despeito de termos um índice de provisionamento um dos maiores da indústria. E a despesa de provisão em 12 meses de crédito ficou na ordem de 3,6. Indo para o slide 19, aí coloca aqui a nossa inadimplência em 90 dias está praticamente estável, né? Estamos falando aí de 2,31 para 2,42, praticamente estável, e nosso índice de cobertura continua muito confortável, 303% de cobertura sobre 90 dias. Na distribuição por rating, praticamente 90% é AAC, e na concentração aqui, dá para ver que a gente realmente está saindo do corporate e baixíssima concentração em termos de crédito. No slide 20, sobre o nosso índice de capital, com a captação que fizemos em janeiro, de $300 milhões de uma dívida, um bonde subordinado, a gente então vai alcançar um índice de Basileia de 18,6, o que nos dá absoluto conforto para crescer a carteira de crédito sem preocupação com o nosso índice de capital. Então, vamos aí perseguindo o crescimento da carteira sem que tenhamos qualquer preocupação em relação ao índice de capital. E, por fim, o nosso guidance, mantemos o guidance liberado no trimestre anterior e vamos acompanhar. Então, basicamente é isso. Agradeço a todos aí a presença e aguardo aí questionamentos. Muito obrigado.